Marcos capítulo 2. Deixa eu achar meu texto aqui, que eu mudei a minha Bíblia. Agora eu tenho que procurar. Pronto, achei. Marcos 2. Deixa eu olhar uma outra coisa importante aqui. Cada hora você está num lugar, você vai se ajustando conforme o lugar. Pronto. Todos acharam Marcos 2:1? Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida, fala com todos nós, para a glória do teu santo nome. Me dá graça, eu te peço, me dá sabedoria e me dá unção necessários para que saiamos daqui nessa noite abençoados, edificados em nome de Jesus. Amém? Amém. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca, ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca, vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Sabe, é uma história até que conhecida, e é uma história que nos convida a pensar nesses dias sobre a importância e a necessidade de nós termos pessoas próximas a nós que nos ajudam, que de alguma forma contribuem na nossa vida, que de alguma forma nos levam ao crescimento, nos aproximam de Deus. Eu até comentei hoje de manhã algo que eu falei com você agora há pouco aqui. Enquanto há um grupo de pessoas, muita gente trabalhando, colocando recursos e mão de obra para ajudar pessoas no Rio Grande do Sul, há pessoas que estão fazendo chacota, desdenhando, ignorando e até amaldiçoando o povo. Sabe, irmão, irmã, nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo um tempo complicado. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas tendem a serem individualistas, a cuidarem das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, a fazerem aquilo que elas entendem ser necessário fazer para o seu próprio benefício. Enquanto isso, muitas e muitas pessoas estão aí necessitando, carecendo, precisando de ajuda. A Bíblia ensina para nós: em todo tempo ama o amigo, na angústia nasce o irmão. A Bíblia nos ensina a respeito disso, a respeito, aquele que fugiu, embaralhou agora a cabeça aqui. Fugiu, eu ia citar um outro texto falando e valorizando a amizade, mas a cabeça embaralhou. Depois, se eu lembrar, eu compartilho com você. Enfim,
É importante nós termos amigos, é importante nós termos pessoas à nossa volta, é importante nós termos pessoas que nos ajudam a avançar, a seguir, a crescer, a melhorar cada vez mais. Esse rapaz que nós não temos, maiores detalhes a respeito dele, não sabemos se é mais velho, se é mais novo, não sabemos quanto tempo ele vivia naquela cama, não sabemos o porquê da paralisia, nem sabemos se nasceu paralítico, cresceu paralítico e depois ele buscou a cura em Jesus. Nós não sabemos, não temos muita informação. A informação que nós temos é: havia um homem preso a uma cama. Aquela cama determinava na vida daquele homem o que ele fazia, o que ele não fazia, onde ele ia, onde ele não ia. Qualquer coisa que ele quisesse, qualquer coisa que ele fizesse, ele precisava da ajuda de alguém. E quando você tem pessoas à sua volta, ótimo. Mas se você não tem pessoas à sua volta para te estender a mão, para te ajudar, aí você passa a viver o seu drama, o seu dilema, a sua adversidade sozinho. E muitos, por estarem sozinhos, acabam desistindo, acabam até mesmo abandonando e negando a fé. Acabam jogando tudo para o alto e dizendo: olha, eu cansei, eu não aguento mais, eu estou sozinho, eu estou sozinha, fazendo isso, fazendo aquilo, tentando de um jeito, tentando de outro jeito, não está dando certo, não estou conseguindo, desisto. Quantas pessoas desistem? Então, esse homem, ele tinha algumas pessoas à volta dele que verdadeiramente estavam dispostos a ajudá-lo. Eles pegam aquele homem naquela cama e eles levam aquele homem até a casa onde Jesus estava. Era uma casa na cidade de Cafarnaum e naquela casa havia muita gente. Gente a ponto de obstruir a entrada pela porta. Gente a ponto de obstruir a passagem pela janela. Eles tinham toda a possibilidade de dar uma desculpa, dizendo assim: nós bem que tentamos, hein? Mas não deu. Você está vendo que não dá para entrar na casa? Você está vendo que está cheio de gente aí na casa? Bom, quem sabe num outro dia. Mas não, eles vendo, olhando aquela situação, um olhou para o outro olhou para um, e eles entraram num acordo: não dá para entrar por baixo, vamos entrar por cima. Vamos descobrir parte do telhado da casa e vamos abaixar o rapaz até Jesus. E esses homens assim o fazem. Eles arrancam parte do telhado e eles colocam aquele homem diante de Jesus. Quando eles colocam aquele homem diante de Jesus, o texto mostra para nós, e isso está no verso de número 5. No verso de número 5 diz assim: vendo a fé que eles tinham, eles estavam cheios de fé, cheios de confiança, cheios da certeza da resposta. Essa era a convicção deles: nós não vamos voltar para casa, nós vamos dar um jeito, alguma coisa vai acontecer aqui nesse lugar. E eles se movimentam a ponto de mexerem parte do telhado e baixar o rapaz diante de Jesus. Jesus fica impressionado com aquilo ali. Jesus fica impressionado naquele momento, e o texto registrado por Marcos diz que, vendo a fé que eles tinham, Jesus diz ao paralítico: os seus pecados são ou estão perdoados. É interessante que Jesus direciona. Aí, irmão, irmã, eu vou especular aqui com você, vou propor uma especulação, não vou afirmar porque não está na Bíblia. Mas a primeira coisa que Jesus faz, quando Jesus direciona a palavra àquele paralítico, é: os seus pecados estão perdoados. Um cego que foi curado por Jesus,
ele ouve Jesus falando assim para ele, ó: vá, não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Então nós podemos entender pela Bíblia que aquele cego estava naquela condição por causa de algo que ele havia feito, e aquela cegueira era uma consequência de algo que ele havia feito. Tanto que Jesus fala: não peque mais. Se você pecar de novo, vai acontecer coisa pior do que essa que você estava vivendo, que foi um período de cegueira. Aqui com esse cego, com esse paralítico, nós não vemos Jesus falar isso. Nós vemos Jesus falar: pega a sua cama e anda, pega a sua cama e vai. Mas antes nós vemos Jesus dizendo: os seus pecados estão perdoados. Talvez, tá? Talvez, não vou afirmar, vou dizer, talvez esse rapaz, ele não fosse um rapaz que vivesse nos vícios dos mais variados. São vícios os mais variados. Vício não é só bebida alcoólica e cigarro. Há muitos outros vícios a serem combatidos. Os que são costumeiramente combatidos pelos crentes é o vício do cigarro e o vício da droga, do cigarro e do álcool. Mas há outros, muitos tantos vícios. Talvez aquele rapaz não fosse alguém viciado em algo. Talvez ele não fosse alguém adúltero. Talvez ele não fosse alguém que vivesse na prática do sexo fora do casamento. Talvez ele não fosse alguém que mentisse. Talvez ele não fosse alguém que roubava. Talvez ele não fosse alguém que praticasse determinadas práticas que a Bíblia diz que são obras da carne. Talvez não. Talvez não diz que sim, mas também não diz que não. Então vamos considerar, talvez ele não fizesse nada disso, mas Jesus disse para ele assim: os seus pecados estão perdoados. Talvez no coração daquele homem, ele era um homem bom. Talvez ele fosse um homem joia. Talvez fosse aquele homem de boa índole, de boa conduta, aquele homem exemplar. Mas no coração dele imperava a incredulidade. E a Bíblia diz que onde tem dúvida, tem pecado. O pecado a dúvida é um pecado. A pessoa duvidar, a pessoa questionar, a pessoa achar que Deus não pode fazer, é uma prática de pecado. Você vê que nós costumeiramente taxamos de pecado bebida, drogas e assim por diante, que eu acabei de falar agora há pouco. Mas a Bíblia diz: quando eu sei o que eu devo fazer e não faço, por exemplo, eu estou pecando. Há uma lista de orientações deixadas por Jesus, que muitas vezes é ignorada, mas a igreja não contabiliza como prática de pecado. A desobediência à palavra dele é a prática do pecado. Ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Se eu não faço discípulo, eu estou desobedecendo a palavra dele. Se eu estou desobedecendo a palavra dele, eu estou pecando. Então, eu converso com você nesse momento, procurando gerar dentro do seu coração o cuidado, para nós não nos colocarmos na condição de juízes. E nós começarmos como juízes, olhar para esse, para aquele outro, e dizer: esse é pecador, aquele é pecador, quando muitas vezes nós vamos tentar tirar do olho de alguém um cisco, mas dentro do nosso olho terá uma trave, terá algo muito maior a ser retirado. Quer dizer, Jesus se direciona ao rapaz e ele fala: seus pecados estão perdoados. Talvez, não sabemos qual era a prática do pecado. E não estou afirmando era isso, era aquilo outro. Mas eu estou convidando você a pensar que prática de pecado pode ser das mais variadas formas. Talvez aquele rapaz ele estava incorrendo na prática de pecar contra o Espírito Santo. Que a Bíblia diz: quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão.
O que é pecar contra o Espírito Santo? É o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está conversando, o Espírito Santo está procurando de alguma forma ajudar a pessoa, mas a pessoa ela abre mão da ajuda do Espírito Santo. Ela diz assim: não precisa me ajudar, eu já sou bem grandinho, eu já sei o que eu posso, o que eu não posso fazer, eu já sei o que eu devo, o que eu não devo fazer, eu não preciso de ninguém para me ajudar. E assim ela abre mão da ajuda do Espírito Santo, fazendo e levando a vida do jeito que ela quer viver. Esse pecado, a Bíblia diz, não tem perdão. Se a pessoa morre na prática desse pecado, ela está condenada a viver eternamente longe de Deus. Bom, Jesus falou com o rapaz: ei, os seus pecados estão perdoados. Interessante que quando Jesus conversa com o rapaz e diz, os seus pecados estão perdoados, o verso de número 6 vai mostrar para nós que haviam ali alguns mestres da lei, alguns religiosos, alguns entendidos. Sabe aquela pessoa que ela é muito entendida, aquela pessoa que ela é muito criteriosa, aquela pessoa que ela faz as análises dela, aquela pessoa que ela procura observar tudo atentamente, metricamente, cada assunto, cada ponto, cada situação. Haviam ali os mestres da lei, os religiosos. E os mestres da lei, eles são um problema, porque os mestres da lei, eles não ajudam e muitas vezes eles atrapalham. Entenda por mestre da lei religiosos. Em algum momento, há pouco tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa que tem que frequenta uma igreja. E essa pessoa frequenta uma igreja, mas essa pessoa ela ainda não é batizada. Essa pessoa não é batizada, ela quer batizar, mas ela tem a dificuldade de passar pelas águas, porque ela vive no estado de amasiado. Então ela está vive junto já há algum tempo, ainda não é casada, e ela quer se encontrar com Jesus nas águas, mas a religião não permite ela se encontrar com Jesus nas águas. A religião não permite essa pessoa participar de Santa Ceia. A pessoa está dentro de igreja já há algum tempo e ela não pode participar de Santa Ceia, porque ela não é batizada nas águas e porque ela vive junto com o rapaz, que é o marido dela, da pessoa. Irmã, é triste quando nós vemos esse tipo de situação, quando nós entendemos que nós estamos aqui para ajudar as pessoas a se aproximarem de Jesus. Nós não estamos aqui para servir de barreira, de empecilho, levantar obstáculos e dificultar para as pessoas o máximo elas chegarem em Jesus. Você está entendendo a conversa, sim ou não? Quantas e quantas pessoas estão vivendo desse jeito? Elas até querem se desenvolver com Jesus, mas irmã, eu sei, você sabe, a vida, a casa, a família de cada um, os costumes em cada CEP, em cada número de casa, são diferentes. Aqui nós temos várias famílias reunidas, cada família tem um costume diferente, cada pessoa ouviu e aprendeu de uma forma diferente, mas todos nós temos algo em comum. Todos nós estamos reunidos aqui juntos, tanto os que estão no templo quanto os que estão através da transmissão, por causa de Jesus. É por causa de Jesus. E se é por causa de Jesus, nós temos que fazer o possível para ouvir o que Ele tem para nos ensinar e colocar em prática a palavra que Ele libera sobre a nossa vida. Pois bem, aqui estava um grupo de mestres da lei. E os mestres da lei estão incomodados. Veja a diferença. Primeiro grupo que eu conversei com você, 4 pessoas carregando aquele rapaz. Não sabemos quanto tempo levaram, quanto o rapaz pesava, a distância que eles percorreram, não sabemos nada disso. Só sabemos que eles levaram, em 4 pessoas, eles levaram o rapaz até onde estava Jesus. Quando eles chegam até onde Jesus está,
a Bíblia ensina para nós que eles deram um jeito e colocaram o rapaz perto de Jesus. Eles fizeram o máximo para aproximar aquele rapaz de Jesus. Agora nós estamos olhando um outro grupo de pessoas, o grupo das pessoas religiosas, que não fizeram nada para aquele rapaz estar diante de Jesus, mas que agora estão incomodados porque Jesus falou: os seus pecados estão perdoados. O que afasta nós de Deus, o que impede a nossa oração de ser respondida, são os nossos pecados. Quando nós estamos em pecado, as nossas orações, elas não são respondidas. Por isso que é importante nós pedirmos perdão a Deus sempre. Por isso que é importante nós participarmos de Santa Ceia sempre. Porque através da Santa Ceia nós estamos dizendo: eu estou em Cristo. E em Cristo eu estou recebendo o sangue que me purifica de todo pecado. Enquanto um grupo aproxima o rapaz de Jesus, o outro grupo tenta dificultar. Eles estão ali, um olhando para o outro, talvez um falando com o outro. Aqui o texto mostra para nós que Jesus percebeu o que eles estavam pensando. Eles começaram a pensar: poxa vida, vai falar de liberar perdão, vai falar de perdoar a pessoa do pecado, vai falar de manifestar na vida da pessoa o perdão. Só Deus que pode fazer isso. Acontece que Jesus era o próprio Deus na pessoa do Filho. Logo, Ele era Deus. Irmão, irmã, o pecado é algo ruim. O pecado é algo que não é legal, que não é bom e que tem que ser combatido, que tem que ser confrontado. A prática do pecado, ela é necessária de se confrontar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós estamos vivendo um tempo. Vocês viram alguma coisa relacionada ao show da Madonna que veio no Rio de Janeiro? Viu ou não viu? Aquilo ali é o fim dos tempos ou não é o fim dos tempos? Não, não é o fim dos tempos. Aquilo ali já é as portas do arrebatamento. Meu Deus do céu, engraçado que tanta gente pagou caro, foi, quem não conseguiu ir, assistiu, aplaudiu, gostou, achou lindo, achou maravilhoso. Pura porcaria, puro lixo. Quanta coisa feia, quanta coisa errada, quanto jovem, quanto adolescente viu aquilo ali. Quanta gente que nunca tinha visto algo daquela ordem, pornografia pura, acabaram vendo através de um show. E muita gente batendo palma. E para muitos isso é normal, isso é legal. E para muita gente isso aí faz sentido. Agora, irmão, irmã, aconteceu esses dias ali o show, mas isso acontece todos os dias na TV. Isso acontece todos os dias o assunto está ficando cada vez pior. E sabe o que é preocupante? Que a igreja, muitas vezes, ela entenda por igreja não instituição, entenda por igreja o corpo de Cristo. A igreja, o corpo, muitas vezes acha que tudo é normal. Acha que tudo faz sentido, que está tudo bem. Mas não é bem assim. Não precisa ser radical, não precisa exagerar. Irmão, irmã, o salário do pecado é a morte. Tanto que Jesus, ele vai e imediatamente ele diz: os seus pecados estão perdoados. Aquilo que é mais difícil de fazer, que é a prática do perdão do pecado, eu estou fazendo, eu estou liberando sobre a sua vida. Você está perdoado. Sabe, se tem algo que nós devemos de valorizar, se tem algo que nós devemos de amar, abraçar, gostar em nossa vida, é exatamente isso. O perdão que é liberado sobre todos nós. É saber que nós estávamos perecendo nos nossos pecados, mas Jesus morreu para nos trazer perdão.
Então é importante nós olharmos e nós pensarmos e nós valorizarmos quando uma pessoa ela se arrepende do pecado, quando uma pessoa se arrepende da vida que estava vivendo, quando uma pessoa procura viver uma nova vida, uma nova história em Cristo Jesus. Esse rapaz, ele tem a oportunidade, seus pecados estão perdoados, as pessoas ficam contrariadas, ficam bravas, ficam chateadas, ficam nervosas, e logo depois, então, Jesus, ele simplesmente, o verso de número 10 diz assim, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, para que você saiba, então eu vou mostrar para vocês, além do perdão dos pecados, eu vou manifestar saúde na vida desse rapaz. Eu até comentei de manhã com os irmãos, manifestar saúde é algo que, se não tomar cuidado, a pessoa acaba sendo enganada. Vou dizer para você, eu tenho um irmão que está lá até hoje. Meu irmão, quando criança, ele nasceu com aquela doença que parecia um macaco, simioto. Já ouviu falar? Ele parecia um macaco. Não desenvolvia. Alguém falou para o meu pai, leva esse menino no cemitério. Vai com alguém, põe o menino em cima de um túmulo, aí você vai embora, deixa o menino, a outra pessoa vai passar e vai pegar o menino, e essa doença vai desaparecer. O meu pai foi. Junto com o meu pai foi o meu tio. Meu pai passou, deixou o menino em cima do túmulo, foi embora. Não olhou para trás, porque não podia olhar para trás. Deixou o menino lá. Depois veio meu tio, pegou o menino e carregou o menino. Meu irmão está lá até hoje. Aquilo que tinha no meu irmão enquanto criança desapareceu. Meu pai, quantas e quantas vezes ele falou para mim assim, engraçado, né? Às vezes a gente pede uma cura na igreja, a gente não recebe. Mas quando eu coloquei seu irmão lá em cima do túmulo e peguei ele e o seu tio ajudou, o seu irmão foi curado. A Bíblia diz que o Satanás, ele tem poder para se transformar em anjo de luz, para enganar as pessoas. O Deus desse século, ele cega o entendimento das pessoas. Sabe, eu não sei se você tem, se você não tem, irmão. Se você tem, eu vou falar. Se você não tem, eu vou falar do mesmo jeito. Tem gente que amarra a cordinha no braço assim, no pé. Você já viu? Amarra o barbante. E a pessoa amarra. Quando quebra o barbante, quando quebra aquela cordinha do pescoço, daqui da canela, do tornozelo, do punho, aí a doença da pessoa vai embora. Ela faz uma amarração. Tem muita gente que acredita nisso e que faz isso. E quer que eu fale? Acaba muitas vezes sendo respondida. Muitas vezes a pessoa é respondida. Quem já cortou íngua aí? Cortou íngua. Alguém já cortou? A Cláudia? Só a Cláudia, mais ninguém? Põe a mão na cinza, que eu corto. Íngua. Que eu corto. Íngua. Nunca cortou íngua, Rose? Verdade. Só a Cláudia e eu. Mais ninguém? A Lu está começando a aparecer. Quem mais? Pode levantar a mão, não precisa ficar com medo. Irmão, o Pedro, olha lá. Está começando a aparecer. Daqui a pouco. Irmão, existem algumas práticas que são realizadas, que não são práticas vindas da parte de Deus, que são crendices populares, mas que o mesmo Espírito que coloca a doença na pessoa, ele tira a doença para que ela fique presa no engano, para que ela pense assim,
eu fui curado fazendo isso, eu fui curado fazendo aquilo, eu fui curado fazendo aquilo outro. Isso é um círculo de engano. Aqui, Jesus ele está fazendo algo que é muito mais difícil, que é liberar o perdão. Porque curar a pessoa, outras pessoas também curavam. Você lembra que os faraós, os reis, eles tinham lá os mágicos e os encantadores? Lembra ou não? Você lembra na Bíblia? Os mágicos e os encantadores, eles faziam muitas coisas. Eles, através da magia e do encantamento, eles faziam muitas coisas. Assim tem muita gente vivendo no engano. Assim tem muita gente até hoje vivendo presa no engano, na mentira, vivendo na confusão, não entendendo e não entregando para Deus a glória. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor tem que ser dado a Jesus. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que nos dá saúde, o Deus que nos sara. É acreditar, aqui Jesus está se manifestando na vida desse rapaz. Olha, eu te digo, levante-se. Ele não podia levantar, mas pela palavra de Deus, aquele rapaz levantou. Levante-se, pega a sua maca. A maca era o testemunho dele. Aquilo que durante tanto tempo aprisionou aquele rapaz, agora era carregada por aquele rapaz. Antes a maca levava o rapaz, agora é o rapaz que está levando a maca. Veja como Deus vai trabalhando, como Deus vai operando, como Deus ele vai tocando. Quanto tempo aquele rapaz esteve aprisionado, quanto tempo aquele rapaz viveu numa prisão, e assim muita gente tem vivido até hoje, presa, dentro de prisões. Pessoas que não são paralíticas, literalmente falando, fisicamente falando, mas pessoas que estão presas ao passado, presas a uma palavra que foi uma palavra maldita, presas a um comportamento que não foi legal. Quantas pessoas com bloqueio, a pessoa não consegue ir, não consegue fazer, não consegue fazer determinadas coisas, porque em algum momento, eu já contei aqui para você, conheço uma moça, que a avó dela já estava mal, estava morrendo, aí a avó no dia de morrer, a avó pegou a mão da menina, falou, filha, a avó está morrendo, promete uma coisa para mim, que você nunca vai ser crente. Meu Deus, aí a pessoa morre e a menina fica com aquela palavra na cabeça, presa. Ela me falava, Marcão, eu não consigo frequentar uma igreja evangélica, eu tenho barreira com isso, porque minha avó morreu e eu fiz uma promessa, um voto com a minha avó. Quanta gente assim, vivendo aprisionada, sem conseguir deslanchar na vida, sem conseguir ter uma vida de sucesso. Alguns porque estão presos no pecado, alguns porque estão presos em práticas ilícitas, outros porque estão presos através de uma palavra, outros porque estão presos através de uma religião, entendendo e acreditando que quem vai salvar é a religião, e não é a religião, o único que pode salvar é Jesus. Esse rapaz aqui, ele estava preso na cama, ele dependia da ajuda de pessoas para ele se movimentar, até que colocaram ele diante de Jesus, e diante de Jesus, toda barreira, todo bloqueio, toda limitação, toda adversidade, toda dificuldade que impede a pessoa de viver uma vida abundante, cai por terra. Nós estamos diante de um Deus que pode mudar histórias, que pode mudar vidas, que pode transformar situações. Que nós olhemos para Ele nessa noite, ouvindo a voz dEle, possamos acreditar que Ele tem algo para liberar sobre a nossa vida, para nos fazer avançar e andar em vitória. O verso de número 12 diz assim, ele se levantou, ele pegou a maca e ele saiu na frente de todo mundo, e eles ficaram todos com a boca aberta, e logo dizendo, nunca vimos nada igual, glória a Deus por isso. Que Deus possa nessa noite agir em nossa vida, em nossa casa.
em nossa família. Você não saiu da sua casa à toa. Você não veio para cá do nada. Você não veio. Todos nós temos algo em comum, eu já falei isso. Todos nós viemos aqui por causa de Jesus. E Jesus tem algo para fazer na nossa vida. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Se coloque em pé, por favor, que eu quero orar com você. Glória a Deus. Agora é hora de orarmos. Logo depois nós vamos orar pela corrente, pela oração intercessória, depois nós vamos orar pelos enfermos e pelas contribuições. Agora eu quero orar com você, irmão. Quero provocar na sua vida um milagre, junto com você. Pastor, eu vim para cá. Determinada área da minha vida não está andando. Determinada situação na minha vida está me bloqueando, me travando. Pastor, determinada situação na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, não está indo bem. Agora é hora de você, do mesmo jeito que aquele rapaz chegou até Jesus. Veja que ele não falou nada com Jesus. Foi Jesus que falou com ele. Levanta, levanta, pega a sua cama, anda. Com outras palavras, levante e conte o seu testemunho. Deus está entregando testemunho para pessoas aqui nessa noite. Eu creio nisso. Feche seus olhos e vamos juntos conversar com Deus nesse momento. Meu Deus, em nome de Jesus, é no nome de Jesus, Deus, que nós oramos. Há pessoas aqui dentro desse templo e há pessoas através da transmissão que nesse momento estão vivendo um momento difícil, um momento adverso. Não estão numa cama, não estão paralíticas, mas estão travadas, estão bloqueadas, não podem fazer nada, estão limitadas ao extremo. E eu sei que o Senhor está trabalhando agora. Por isso eu te peço nesse momento, Deus, em nome de Jesus, manifesta a libertação nessa vida, manifesta a libertação nessa casa, manifesta a libertação nessa família. Meu Deus, toca, opera, age, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja mudando histórias, que a resposta, o milagre chegue. Essa pessoa venha, meu Deus, me procurar e dizer: pastor, eu tenho um testemunho para contar. Pastor, eu tenho um testemunho para contar. Eu recebi a palavra, eu estava assim, eu estava assada, cozida ou frito, mas Deus mudou a minha história. Eu quero ouvir, meu Deus, nos próximos dias, que histórias foram mudadas, histórias foram transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Diga amém. Diz assim, ó: Senhor Deus, muito obrigado pela minha vitória, em nome de Jesus. Bata a palma para o Senhor. Pega seu material de oração. Vamos nesse momento apresentar os nossos pedidos da corrente das 7 quartas-feiras, tá? Corrente das 7 quartas-feiras. Se já está, pega seu material. Você vai entrar, você não está, mas vai entrar, dá um sinal com a mão, a diaconisa vai te ajudar. Senhor, em nome de Jesus, agora nós oramos por quem está na corrente das 7 quartas-feiras. Deus, dá respostas espirituais, emocionais, sentimentais, física, familiar, financeira, profissional, de libertação de vício, de libertação da prática de pecado. Dá respostas. Eu te peço, nesse momento, vai agindo na vida desse homem, vai agindo na vida dessa mulher, essa pessoa que está em casa, essa pessoa que está conosco através da transmissão e está buscando respostas.
Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Seja o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia da corrente, em nome de Jesus. Que todos sejam honrados, todos sejam abençoados para a glória do teu santo nome. Diga amém. Graças